Abra sua Bíblia em Êxodo 20. Esse texto conhecido, que pela referência já sabemos sobre o que fala, passaremos a considerar hoje em algumas mensagens sobre os 10 mandamentos. Eu quero fazer a leitura apenas dos 2 primeiros versículos deste capítulo. Êxodo 20, 1 e 2, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque podemos neste culto abrirmos a Tua palavra para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer através da exposição da palavra que o Senhor quis revelar a nós, pecadores, que o Senhor nos redimiu e nos tornou seus filhos. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Sua voz. Que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos a maravilhosa lei que o Senhor deixou como uma dádiva a cada um dos Teus filhos. E que o Senhor também prepare o nosso coração para que sejamos prontos para receber a Sua palavra, capacitados pelo Senhor e também operosos praticantes dela, à medida que reconheçamos o que o Senhor tem a nos dizer, quem Tu és e o que o Senhor exige de nós. É isso que nós rogamos, agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje começamos uma nova série de mensagens que foi anunciada sobre os 10 mandamentos, cujo subtítulo é A Lei de Deus para Hoje. E uma pergunta necessária, importante: por que estudar os 10 mandamentos? 10 mandamentos como nós os conhecemos, mas literalmente aqui em Êxodo 20, trata sobre as 10 palavras de Deus, ou os 10 pronunciamentos da parte de Deus. Se fosse escola dominical, eu perguntaria, requerendo uma resposta: quem saberia recitar os 10 mandamentos aqui e agora, sem colar? Quantos de vocês saberiam recitar na ordem os 10 mandamentos? Quantos destes mandamentos você saberia explicar com profundidade e na prática o seu significado e importância para a nossa vida? E o quanto você se preocupa no seu dia a dia sobre conhecer, observar e guardar a lei de Deus? Em especial, deste texto aqui que passaremos a ver nas próximas semanas, em especial sobre o 1º até o 10º mandamento, que nos é resumido aqui sobre a vontade do Senhor. Por que estudar os 10 mandamentos? Quantas vezes nessa semana ou no último mês você pensou sobre os 10 mandamentos, as 10 palavras do Senhor, e refletiu, meditou sobre o significado deles na sua vida? Eu temo, e é uma percepção que não é só minha, que não nos interessamos tanto mais por decorar textos bíblicos, por recitar os 10 mandamentos, e até por refletir o que eles significam para nós. Muitas vezes aqueles que decoram os 10 mandamentos ficam satisfeitos de saber repetir sem consulta cada um deles, mas como se somente isso fosse importante. Eu creio que a importância de estudarmos este assunto, que foi compartilhado com o conselho da igreja e recebido com alegria, com ânimo, está nas palavras do nosso Senhor Jesus. Lá em João 14, que lemos: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Isso foi o que o Senhor Jesus disse acerca dos mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você ama ao Senhor? Verdadeiramente ama ao Senhor?
Em contrapartida, Jesus diz que aquele que não ama e não guardará as suas palavras. Então, o amor a Deus e a observância dos mandamentos estão intimamente associados. Por isso a pergunta: você ama a Deus? Eu perguntei às crianças: vocês amam a Deus? E elas responderam afirmativamente. Que bom ouvir isso delas. Mas elas, assim como nós, devemos pensar e aprender o que significa amar a Deus. Em poucas palavras, o que é a lei de Deus e como poderia ser resumida, ainda nas palavras do nosso Senhor Jesus, que diz sobre o resumo da lei quando foi questionado por um intérprete da lei sobre o grande mandamento. Jesus resumiu em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, nas palavras de Jesus, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele ainda complementa: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Um resumo do que Deus transmitiu na lei, nos 5 primeiros livros das Escrituras, e como foi explicada esta lei no confronto em relação aos pecados do povo pelos profetas, pode ser resumido pelo amor. A lei de Deus tem o propósito de nos ensinar a amar a Deus na prática. E como se ama a Deus na prática? Mais uma vez, as crianças foram desafiadas antes de cada um de vocês a desenharem como elas podem e devem demonstrar que amam a Deus nas situações do dia a dia. Não sabemos o que elas farão. Em breve saberemos. Mas como demonstramos que amamos a Deus na prática? À luz do que o Senhor Jesus diz: conhecendo os seus mandamentos, os guardando e procurando obedecer à lei de Deus. Um excelente ponto de partida para considerarmos a lei de Deus e os seus mandamentos são essas 10 palavras que vemos em Êxodo 20. Os 10 mandamentos de Deus ao seu povo. E nós pretendemos ver na perspectiva de qual é a validade e a importância da lei de Deus para mim e para você, hoje, no dia em que nós vivemos. E uma pergunta sempre que se fala sobre lei, que surge é: a lei de Deus ainda está em vigor? Ela ainda tem validade, sim ou não? Como se as leis do Antigo Testamento tivessem caído todas em desuso e numa leitura bíblica pudéssemos pular certos trechos, porque não valem mais para nós. Ou nós devemos ler e colocar na prática, ao pé da letra, à risca, cada uma das mais de 600 leis que nós vemos no Antigo Testamento, aqui no Pentateuco. E uma distinção que de forma simples se faz das leis, os irmãos que estudaram, os alunos do curso de teologia, sobre interpretação de leis, devem se lembrar sobre os 3 tipos de lei. O primeiro é a lei cerimonial, em que Deus estava ensinando ao povo como adorá-lo de um modo aceitável, como comparecer diante de Deus sem morrer, sem ser fulminado diante da sua santa presença. E essa categoria de leis, a lei cerimonial, demonstrada através dos sacrifícios de animais e de tudo que era feito no contexto do tabernáculo para adoração a Deus, tipificava a Cristo como mediador, tanto no seu ofício profético, como profeta, e no seu ofício de sacerdote. Cristo tem os 3 ofícios de profeta, sacerdote e rei. As leis cerimoniais tipificavam o ofício profético e sacerdotal de Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens, ele que é o Deus encarnado, o Deus homem. O outro tipo de lei era a lei civil. Como o povo de Deus deveria então servir a Deus e agradar a Deus como uma nação constituída pelo próprio Deus. Eles que foram feitos povo de Deus, Israel, uma nação santa, separada de todos os povos. Ou seja, como eles deveriam demonstrar que amavam a Deus nas situações do dia a dia.
E nós vimos exemplos disso no curso de teologia, quando estudamos que as leis são instruções práticas para que no dia a dia demonstremos o nosso amor a Deus através do nosso amor ao próximo. E isso representava ou tipificava Cristo como Rei, como Senhor, como dono de todas as coisas, e em especial de dono do seu próprio povo. Mas além da lei cerimonial e civil, que não temos a obrigação de cumpri-las da mesma maneira como Israel deveria cumprir no período do Antigo Testamento, porque estamos no regime da nova aliança estabelecida em Cristo, que é o profeta, sacerdote e rei, por excelência, perfeito. Temos a lei moral. E a lei moral que poderia ser indicada com os 10 mandamentos. A lei moral é aquela que é gravada no coração do ser humano, e até aqueles que não têm a lei de Deus, conhecimento da palavra de Deus, agem como se tivesse essa lei, essa norma da lei gravada no coração, e a própria consciência os acusa. Paulo fala sobre isso em Romanos 2. Essa lei foi gravada no coração porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e tornou o ser humano então responsável diante dele mesmo. Todos são responsáveis diante de um Deus criador, de um Deus santo e justo. Todos aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Isso significa que aqueles que estão perdidos são constantes quebradores da lei de Deus e não se importam e não se preocupam com isso, estão mortos nos seus pecados. Isso significa que nós que somos pecadores, nós temos essa lei no nosso coração mais do que essa norma gravada por sermos imagem de Deus, mas por termos sido feitos na união com Cristo, semelhantes a Ele, somos tornados cada vez mais semelhantes a Ele. A lei moral, então, os 10 mandamentos, continua sendo uma exigência da aliança de Deus com o seu povo. As outras continuam tendo princípios valorosos, são palavras de Deus e nos ajudam a discernir como colocar na prática essas 10 palavras de Deus ao seu povo nas situações do dia a dia e na maneira como nós adoramos ou não devemos adorar a Deus. Mas antes de entrarmos nos 10 mandamentos, que faremos, se Deus quiser, na próxima semana, não trataremos ainda do primeiro mandamento hoje. Se aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda, este é o que ama a Deus, eu gostaria que vocês respondessem com toda a sinceridade diante de Deus, no seu coração, com o seu pensamento, se você pode dizer que tem amado a Deus, se você pode dizer que tem tido uma vida agradável aos olhos de Deus, não aos seus e de outros. Você ama e agrada a Deus com a sua vida? Se você crê que demonstra que ama a Deus, e se você crê que agrada a Deus com a sua vida, baseado naquilo que você faz ou deixa de fazer, por seus próprios méritos, pela sua capacidade de obedecer, pelo seu próprio padrão de justiça, você está enganado. Aquilo que você faz, por mais perfeito que seja, não chega no padrão requerido do Deus perfeitamente santo. O Deus que é santo, santo, santo. É impossível para qualquer pecador ser recebido pelos seus próprios méritos, pelo Deus santo e justo. Se alguém diz, eu conheço os 10 mandamentos e os cumpro, como eu já ouvi, já mencionei com os irmãos em alguns momentos, este mandamento eu sei, eu conheço e tenho cumprido. Agora a minha questão são outras coisas que Deus diz na sua palavra. Quem pensa assim, na verdade, não conhece ainda os mandamentos de Deus com clareza. Não os tem cumprido e ainda não entendeu o que significa viver à luz desses mandamentos. Pelo conhecimento da lei, ou seja, quanto mais entendemos os mandamentos do Senhor para nós,
Quanto mais estudamos a lei de Deus, o que nós entendemos? Não como somos capazes de cumprirmos a lei, mas como somos pecadores. O conhecimento da lei nos ensina a perceber que somos pecadores e carecemos da graça do nosso Senhor. Ninguém gosta de imposições. Alguém dizer como eu amo a tua lei, ou está falando da boca para fora, ou não sabe o que está dizendo, ou é alguém que foi devidamente transformado pelo Espírito do Senhor e que aprendeu a amar a Deus. Naturalmente, nós não gostamos de restrições. Gostamos de ter um senso de liberdade, de fazer aquilo que é a nossa vontade. Desde cedo isso aparece. Eu gosto de usar exemplo de filhos, e são as situações do dia a dia que muitas vezes surgem. As crianças, quando são confrontadas com o erro e colocamos alguma regra que devem respeitar, principalmente os filhos, os professores, professoras aqui, compartilham certamente dessa ideia, a reação é negativa. Eu não vou fazer isso que você está me dizendo. Por quê? Porque eu não quero. E o ser humano desde cedo demonstra a sua contrariedade para a obediência a regras, a leis que são colocadas. E não é diferente do nosso relacionamento com Deus. Naturalmente não temos prazer na lei de Deus e nem o amamos sobre todas as coisas. Nossa tendência é, fruto do nosso coração pecaminoso, amarmos a nós mesmos sobre todas as coisas. Isso se chama egolatria. É colocar nós mesmos no centro da nossa vida. Por isso que a lei diz, ame o próximo como a si mesmo. Porque se você amar o outro como se ama, isso será amor. E não encontramos naturalmente o prazer na lei de Deus, na obediência. Por isso, quando começaremos a estudar os 10 mandamentos, a lei de Deus para hoje, devemos ter em mente que naturalmente resistimos a ouvir aquela que é a lei de Deus para nós. Isso é o egoísmo do nosso coração. É o famoso, no contexto da nossa igreja, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não a vontade de Deus. Meus irmãos, se dependêssemos de nós mesmos para cumprir estes mandamentos, para guardá-los, nós continuaríamos sendo injustos, merecedores de condenação. Continuaríamos com a inclinação egoísta e não altruísta de amar ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes isso acontece, essa pretensa intenção de conhecer e cumprir os mandamentos de Deus a partir do primeiro mandamento. Mas esse texto não começa no primeiro mandamento. Há algo que antecede a lei. Se dependêssemos de nós em cumprir o que está em Êxodo 20, de 3 a 17, que são os 10 mandamentos, continuaríamos perdidos. Mas há algo antes da lei. O que tem antes da lei? O que tem antes das 10 palavras dos 10 mandamentos, de Êxodo 20, de 3 a 17? Uma resposta simples Êxodo 20, 1 e 2. Essa introdução aos 10 mandamentos que muitas vezes é negligenciada. E se você procura entender os 10 mandamentos sem considerar o que esses 2 versículos dizem, muito provavelmente você seguirá o caminho errado no entendimento e na aplicação destes mandamentos na sua vida. O tema dessa mensagem, à luz desses 2 primeiros versículos, é o Evangelho como fundamento da lei. O que diz esse primeiro versículo? Que são as primeiras palavras de Deus ao seu povo. Este é o primeiro aspecto que eu quero falar aos irmãos. As primeiras palavras de Deus ao seu povo. Versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. É o tipo de descrição que a gente passa batido. A gente não para refletir e nos esforçarmos para compreender o que isso quer dizer. O que significa isso?
significa que esta foi a primeira vez que Deus falou ao seu povo. É verdade que Deus falou a Adão. É verdade que Deus falava com Noé. É verdade que Deus falou com Abraão, com Moisés. Mas pela primeira vez na história do mundo, Deus falou ao seu povo. É isso que está acontecendo aqui. Até o final do capítulo 19, que nós vamos ler daqui a pouco, nós vemos Deus falando com Moisés e Moisés falando ao povo, e no final do capítulo 19 Moisés não fala mais, então Deus passa a falar não somente com Moisés, mas ao seu próprio povo. Este é o contexto da lei. O povo, sendo liberto do Egito, foi conduzido pela liderança de Moisés, mas pelo poder de Deus, depois de 4 séculos de escravidão, assimilando a cultura, a religiosidade e a adoração dos egípcios, foram libertos pelo poder de Deus. Estavam debaixo agora da sua autoridade e seriam constituídos uma nação. E aqueles ex-escravos do Egito seriam agora povo de Deus, uma nação santa, separada por Deus para fazerem parte do seu povo. Então aqueles ex-escravos precisavam aprender como viver como povo de Deus. Não era algo que eles tinham a oferecer por si mesmos, mas era algo que eles deveriam aprender, e eles aprenderam da boca do próprio Deus como deveriam ser como povo de Deus, em relação ao amor a Deus e ao próximo. O Egito então precisava sair deles. E Canaã, quando eles chegassem na terra prometida, não poderia entrar, porque eles deveriam ser diferentes de todas as nações por fazerem parte do povo de Deus. E este contexto mais próximo, imediato, da dádiva da lei, guarde isso. A lei não é um peso. A lei não é manda quem pode e obedece quem tem juízo. A lei é um presente da parte do próprio Deus ao seu povo, que os havia libertado do Egito e os conduziu diante do Sinai, e agora iria falar com eles. Veja comigo o início do capítulo 19. Eu quero ler rapidamente, é importante ver este contexto aqui. 19:1. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor os chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei até mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santas. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. 3 meses depois da libertação do Egito, Deus os conduziu à frente do Sinai e recebe uma mensagem através de Moisés, lembrando o que Deus tinha feito por eles na libertação do Egito, e Deus os exortou por Moisés a ouvirem com dedicação, a guardarem os mandamentos, para que fossem propriedade peculiar. O que era propriedade peculiar? Os reis tinham, na época, tesouros especiais que ninguém deveria olhar, mexer. Era a menina dos olhos de um rei. Deus está dizendo: eu como rei, como que é o dono e senhor de vocês, como nós veremos na sequência, devem atender aos meus mandamentos e serem então a menina dos meus olhos, serem o meu tesouro precioso, separado, aquele que deve me dar alegria pela observância da minha vontade. Então veio Moisés, versículo 7, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, e olha o compromisso do povo: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor todas as palavras do povo.
Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Quero destacar aqui o final do versículo 9. Para que o povo ouça quando eu falar contigo. Não seria somente Moisés que ouviria Deus falando. Imagine-se no lugar deste povo, ouvindo a própria voz de Deus sobre aquele monte e naquela manifestação extraordinária que eles presenciaram ali, em que eles ficaram apavorados. Deus disse para que eles se preparassem, se purificassem, porque Ele compadeceria perante eles. E Ele avisou: vocês não devem nem chegar perto do monte, nem subir, porque senão vocês vão morrer. Porque eu sou um Deus santo e eu vou manifestar a minha presença. E isso faz com que seja impossível permanecer vivo na presença de Deus. 16. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando. Cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegaram ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagram. Replicou-lhe o Senhor: vai e desce, pois, subirás tu, e harão contigo os sacerdotes, porém o povo não traspassem o limite, para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo, e lhes disse tudo isso. Moisés relatou tudo o que Deus havia falado a ele, quando o próprio Deus desceria ao Sinai, e é isso que está acontecendo aqui. E é diante desse momento da história que nós estamos ao tratarmos sobre as 10 primeiras palavras que Deus disse ao seu povo, como nação liberta por ele da escravidão. Daquele momento em que Deus selou a sua aliança com o seu povo. E ele mesmo disse todas as palavras ao seu povo, ao povo da aliança, ao povo que se chamaria pelo seu nome, que seria sua propriedade exclusiva e peculiar. E o que Deus disse nas suas 10 primeiras palavras? Antes dos 10 mandamentos, Deus fala algumas coisas para expressar, e é o segundo ponto, o caráter de Deus na lei. Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus. Uma outra expressão curta que parece que Deus está meramente dando uma introdução sem tanta importância aos 10 mandamentos que são importantes. Essa palavra Senhor é o nome de Deus Yahvé. Significa que Deus é o soberano e criador de todas as coisas. Era este que o povo estava contemplando ali no Monte Sinai. Deus diz ao povo: eu sou Yahvé, o Deus soberano, poderoso, criador de todas as coisas. E como Yahvé, eu sou dono de todas as coisas, em especial, o meu povo pertence a mim. Eles pertenciam a Faraó, eram escravos dele. Mas com a libertação passaram a pertencer, Deus tendo o direito sobre eles. Mas Deus diz, além de o seu nome Yahvé, o mesmo que Deus disse lá com Moisés, quando ele se apresentaria ao seu povo antes da libertação do Egito: eu sou o que sou. Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus.
Teu Deus parece também não tão significativo. Todos sabiam que Deus estava falando. E só para ter uma noção de que eles sabiam, olha o versículo 18 do capítulo 20. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles sabiam que era Deus que estava falando. Qual o sentido de Deus dizer: eu sou o Senhor teu Deus? Essa resposta, com a importância do teu Deus, está na aliança que Deus fez com Abraão. Lá no capítulo 17 de Gênesis, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, o Deus Soberano. Anda na minha presença e sê perfeito. Quando Deus faz aliança com a humanidade, Ele exige santidade e perfeição. Deus decidiu andar com Abraão e com a sua família e exigia perfeição, e faz sentido, então, a lei para que o povo se conforme à vontade de Deus. Mas Deus diz algo além lá em Gênesis 17. Deus diz a Abraão: estabelecerei a minha aliança, Abraão, entre mim e ti, entre a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã. Então Deus faz promessas que diziam respeito à descendência e à terra prometida, que seria possessão perpétua. Mas Deus faz uma promessa ainda mais especial: eu serei o teu Deus, Abraão. Eu serei o Deus da tua descendência. Quando nós vemos então em Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus, ecoam as palavras que Deus disse a Abraão. É Deus cumprindo as suas promessas, que seria o Deus de Abraão e da descendência que estava reunida diante do Sinai. E não era somente para eles. Em Deuteronômio 5, que é outra vez quando os 10 mandamentos são registrados, nós vemos que a outra geração também era receptora dessa aliança, receptora dessa lei. E essa aliança, essa lei, essas palavras de Deus é a mim e a você também nos nossos dias, como Israel do Senhor, como igreja do Senhor dos nossos dias. Em outras palavras, meus irmãos, quando vocês virem essa expressão teu Deus, não vejam como algo natural. Deus é Deus sobre todas as coisas, mas não são todos que podem chamar Deus de meu Deus. Após o pecado entrar no mundo, o ser humano tornou-se inimigo de Deus. E poder então ser reconciliado com Deus, essa tragédia do pecado entrar no mundo do Éden ser revertida e de Deus autorizar aquele povo pecador ex-escravo dizer: eu sou o teu Deus. Ecoa a aliança de Deus a Abraão, a manifestação do amor de Deus na história pelo seu povo. Quando Deus então iria entregar a lei como um presente, algo precioso, Deus estava revelando quem Ele era ao seu povo. Deus está dizendo então desses 2 nomes que tem aqui, pelo menos: eu sou o Deus Criador, o Deus poderoso, todo suficiente. Eu sou o Deus soberano, dono de todas as coisas, o Deus da aliança, que é fiel às suas promessas. É o Deus santo, justo, misericordioso e gracioso. Nesses 2 nomes de Deus, Yahvé, Senhor, e teu Deus, nos dizem isso sobre o caráter de Deus, mas a mensagem vai além dos atributos de Deus pelas suas palavras. Deus revelou-se também pelo povo mais do que pelo seu nome, pelo que Ele era. Deus revelou a si mesmo pelo que Ele fez pelo seu povo, e é o que vemos na segunda parte do versículo 2 de Êxodo 20, que diz: que te tirei da terra do Egito,
da graça da servidão. E é o terceiro e último aspecto que eu quero ver com os irmãos nessa noite. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nos diz que a graça vem antes da lei. Antes mesmo de presenteá-los com a lei, que era um contrato, um pacto entre Deus e a humanidade, entre Deus e o seu povo, nós vemos a manifestação do Evangelho da graça nessa primeira expressão. Eu sou Yahvé, não somente o Deus Criador, mas o Deus Salvador. Eu sou o teu Deus. Vocês que antes eram inimigos, agora fazem parte do meu povo. Nós vemos então, antes de Deus entregar a lei, não fazendo uma exigência para que presenteasse o povo, mas dando libertação da escravidão pela graça. E agora dá a lei para que o povo soubesse como ser povo de Deus. E muitas vezes se faz confusão quando se diz que a lei está no Antigo Testamento e a graça no Novo Testamento. Isso não é verdade. Desde a criação, Deus concede a lei à humanidade, dando estipulações sobre como ele queria ser servido através dos relacionamentos no mundo e perante ele. No Sinai, Deus já os tinha libertado do Egito, a graça de Deus foi manifestada a eles, e agora eles recebem a lei para saberem como adorar a Deus e como viverem a Deus no dia a dia, diante da presença de Deus. Vemos então que a lei de Deus entrou no mundo antes do pecado. A lei não é um castigo, ela antecede o pecado. Mas a graça de Deus foi concedida antes da lei, que é uma dádiva. Nunca foi um castigo. A lei é uma maneira, meus irmãos, como eu e você correspondemos ao amor de Deus por nós. A pergunta inicial: você ama Deus? Como as crianças poderíamos responder um sonoro sim. E uma outra pergunta poderia ser feita: como você demonstra isso na sua vida? E o único caminho é quando se entende a graça de Deus. Porque demonstrar amor a Deus sem consciência do Evangelho é impossível. Porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quero concluir com algumas aplicações. Por que devemos então estudar os 10 mandamentos? Porque aqueles a quem Deus amou somente aprenderão a amá-lo através da prática da obediência dos mandamentos de Deus. A prática da justiça segundo a vontade de Deus não é natural. Como eu e você aprendemos a amar a Deus? Seja no culto, demonstrar nosso amor a Deus no culto e nas questões do dia a dia. À medida que obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que negligencia os mandamentos de Deus, seja para conhecer ou para praticar, não tem demonstrado amor a Deus. Além disso, é através dos mandamentos que conhecemos mais quem Deus é. A própria introdução dos 10 mandamentos nos revela o caráter de Deus e continuaremos vendo sobre o caráter do Deus Santo e Justo em cada uma dessas palavras que chamamos de mandamentos e aquilo que Ele exige daqueles que são seus filhos. E também porque a importância de estudar os mandamentos, porque através da obediência aos mandamentos é que Deus será visto em nós. Aquele povo foi separado para que em obediência se assemelhasse mais a Deus e Deus pudesse ser visto através deles. A obediência aos mandamentos de Deus demonstrarão a quem nós amamos sobre todas as coisas. Isso através das nossas atitudes, palavras, no nosso dia a dia em relação aos outros e no mundo em que nós estamos. Isso é um vívido testemunho sobre quem Deus é. Não devemos negligenciar isso. Então, não devemos nos dedicar em conhecer os 10 mandamentos. Em segundo lugar, devemos ver essas palavras como as palavras do próprio Deus. Não são leis interessantes? Um belo resumo que nos ajuda a não precisar ler o restante. Não são imposições de uma religiosidade pesada que não temos o desejo de obedecer. Os 10 mandamentos servem mais do que para serem decorados.
e serem os meios para obter uma vitória numa gincana ou Olimpíada Bíblica. São as palavras do próprio Deus. Aqueles que fazem parte do seu povo, de toda a história, de todos os lugares, quando Deus revela quem Ele é, qual é a sua vontade dos seus filhos, que aprendem a temê-lo, que aprendem a amá-lo e que aprendem a se parecer com Ele a cada dia. Em terceiro lugar, uma pergunta que é comum e reincidente: como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Ou como eu posso demonstrar a Deus que eu o amo? Essas perguntas são importantes para você? Como saber a vontade de Deus para a minha vida? Como demonstrar a Deus meu amor por Ele? Eu amo tanto a Deus. Como demonstrar o meu amor por Ele? Nós vemos por essa introdução que o amor de Deus e a obediência aos mandamentos são inseparáveis. Somente através de uma vida de devoção e de obediência e de piedade ao Senhor é possível demonstrar a Deus que nós o amamos. O que Jesus disse mais uma vez: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É impossível conhecer a Deus se Cristo não manifestar quem Deus é. E é somente conhecendo do amor de Deus por nós em Cristo é que será possível corresponder a este amor através de uma vida de obediência àquele que nos ama e que nos salvou. Nunca as Escrituras ensinam que o cumprimento da lei, uma vida correta, uma vida justa, terá como consequência a salvação, as bênçãos de Deus. As Escrituras nos ensinam o que essa introdução dos 10 mandamentos nos ensina. Que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Que o povo deveria aprender a amar a Deus a partir da lei que estaria sendo dada aqui, porque Deus demonstrou a sua graça na libertação da escravidão. Isso é verdade para mim e para você. O Evangelho é o fundamento da lei. Assim como o fundamento dos 10 mandamentos é o Evangelho, como vemos aqui nessa introdução. Somente quando primeiramente se considera, se compreende o Evangelho, ou seja, o fato de que Deus nos chamou da morte para a vida eterna através de Cristo. A essência da mensagem do Evangelho. Como que isso acontece? Quando ouvimos vividamente o que Deus tem a nos dizer, assim como o povo ouviu, de maneira que aprendeu a temê-lo e a amá-lo, e nós também, quando ouvimos a palavra de Deus, nós aprendemos a temê-lo, nós aprendemos a amá-lo, nós nos arrependemos dos nossos pecados e somos conduzidos àquele sobre quem as Escrituras e toda a lei, os profetas e os salmos nos revelam, que é o próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, que é a manifestação exata de quem Deus é. E através dele, somente dele, da sua prática da justiça e do castigo que recebeu na cruz no nosso lugar, é que nós podemos ter esse acesso de um modo que não morramos, mas que encontremos vida nele, vida eterna, e que aprendemos a viver de um modo a demonstrar nosso amor, através de obediência, através de santidade, diante deste Deus Santo. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Amém.